Oi pessoal, eu sou a Josiane e esse é o canal Josi e sua biblioteca. Hoje eu vou responder uma tag chamada tag calhamaços, que eu vi em vários vídeos de várias pessoas no YouTube. Sem mais delongas, vamos começar. O maior livro lido. O maior livro que eu li foi Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu tenho essa edição aqui, bem linda, do Clube de Literatura Clássica. Ela tem uma capa dourada, tem um fitilho também, tem 822 páginas, então esse é o maior livro que eu já li. A segunda pergunta é o maior livro que eu não li. E para representar essa pergunta, eu trouxe então o box Guerra e Paz. Então, esse box tem 1544 páginas e eu ainda não li. A terceira pergunta é sobre um livro que eu tenho medo de ler. Então, por ser um livro um pouco mais técnico, que muitas pessoas dizem, já vi em vários canais as pessoas comentando que é um livro que tem muita descrição, que tem minúcias de um navio baleeiro, por exemplo, descrição da brancura da baleia e assim por diante. Eu estou falando de Moby Dick, do Herman Melville. Essa capa é lindíssima, é a edição da editora de 34. Então, para um livro que eu tenho um pouco de medo de ler, esse aqui é o representante. Categoria Fissura para ler, eu trouxe As Benevolentes, do Jonathan Littell. Aqui diz: neste livro profundo e arrebatador, os horrores da Segunda Guerra Mundial são recontados do ponto de vista de um carrasco. Estas são as memórias de Maximilian Aue, jovem alemão de origem francesa, que, como oficial nazista, participa de momentos sombrios da recente história mundial: a execução de judeus, as batalhas no fronte de Stalingrado, a organização dos campos de concentração até a derrocada final da Alemanha. Então aqui a gente tem a perspectiva desse jovem. Eu tenho muita curiosidade com esse livro, eu gosto muito de histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial, então esse é o meu livro Fissura para ler. Tenho alguns livros que eu gosto muito da capa e eles vão aparecer por aqui, mas eu escolhi Middlemarch, da George Eliot. Então, eu acho essa edição belíssima e eu quis trazê-la para representar, então, o capa linda. Agora, uma capa feia. Eu já vi em vários lugares pessoas que concordam comigo que a capa desse livro é muito feia. Dizem que a história, por outro lado, é muito boa. E estamos falando de Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse livro tem uma capa muito feia. Abandonado na estante. Aqui é o caso clássico do livro que você está gostando, que a história é interessante, que te traz muitas curiosidades, mas que você acaba abandonando por ser uma leitura um pouco mais complexa, por ser uma leitura que demanda um pouco mais de tempo. Então, acabei abandonando, mas eu confesso que eu estava gostando, fiz várias anotações, e eu estou falando de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então, ele está na estante parado, acredito eu que há aproximadamente 1 ano já, da última vez que eu peguei para fazer a leitura. O próximo é o Não Lembra e Quer Reler. E para representar essa categoria eu trouxe O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu me lembro de ter gostado muito da história, sim, eu aproveitei bastante o momento de leitura dela. Salvo engano, eu li durante a pandemia, lá entre 2020 e 2021. O último livro que eu completei. Esse aqui também poderia entrar em uma capa muito bonita. Eu particularmente adoro a capa desse livro. Então esse foi o último livro que eu concluí de calhamaço. E eu estou em processo de leitura, quase finalizando já. Estou na parte final. Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Esse aqui é o volume 2.
No tópico livro que leu muito rápido, eu trouxe Os Grandes Julgamentos da História, onde diversos autores contam, né, fazem aqui narrativas sobre pessoas que foram julgadas, como por exemplo Joana d'Arc. Então eles trazem todo o contexto histórico, como aconteceu, como ela morreu, enfim, qual foi a condenação, a pena. É um livro muito interessante e eu li ele relativamente rápido. Eu li em cerca de 2 meses. Aqui, para ler devagar, eu posso colocar novamente Ana Karenina. É um livro que eu demorei para ler. Não foi um livro rápido para mim. Teve momentos em que eu me irritava com a Ana, principalmente, com as atitudes dela. Ora eu me irritava com Lievin, ora eu me irritava com Tolstói, com suas descrições em relação a algumas questões que eram muito valiosas para sua época, mas que hoje já não tem, pelo menos no nosso contexto, não tem tanta relevância. Então foi um livro que eu demorei bastante para ler. Eu li um pouco, parava, lia mais um pouco, parava novamente, então demorei bastante. E Os Irmãos Karamazov, que é o livro que eu estou lendo, eu também já estou lendo há bastante tempo. Estou quase finalizando, mas nesse processo todo, até concluir o volume 1 e o volume 2 juntos, eu acredito que vai levar ali cerca de 1 ano. No tópico Saudade Imensa, eu trouxe Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Essa história, para mim, ela é incrível. Eu gostei muito, eu me apaixonei quando eu fiz a leitura. Ela trata de uma família do interior mineiro em decadência. Então, como essa família se comporta, quais as influências da época, como que os personagens agem em relação a um ao outro e também a própria casa. Com a passagem do tempo, o que aconteceu com essa casa? Então, a casa aqui, ela é um personagem da história também. Ela não apenas é a moradia dessa família, mas ela também vivencia as situações que essa família provoca na história. É fantástico o trabalho que o Lúcio faz aqui, então eu recomendo demais Crônica da Casa Assassinada. Foi uma história que me prendeu e, embora eu não tenha o hábito de fazer leituras, é um livro que eu gostaria de reler em alguma oportunidade da vida. Um livro que me fez chorar. Bem, eu vou trazer aqui Ana Karenina para representar um dos livros que me fez chorar. Em alguns trechos aqui, principalmente quando a Ana está em alguma situação e ela se lembra do filho. São cenas muito tocantes, eu me emocionei bastante. Em próximas leituras ou leituras futuras, tem algumas opções que eu vou mostrar para vocês que eu pretendo fazer a leitura muito em breve, que é o 4321, do Paul Auster, que diz assim na contracapa: o que define uma vida? Quais escolhas formam um indivíduo? Que detalhes constroem uma identidade? Em 4321, o mais ambicioso romance de Paul Auster, essas questões são levadas às últimas consequências pela narrativa simultânea de 4 rumos diferentes na história do personagem Ark Ferguson, tendo como pano de fundo a turbulenta história dos Estados Unidos no pós-guerra. Então, quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei encantada, porque eu gosto muito de histórias que têm relação com várias possibilidades de final diferentes. Então, a passagem do tempo, as vidas que poderiam ser vividas, os finais que poderiam ter sido, né, que poderiam ter acontecido se as escolhas tivessem sido outras, são temas que eu gosto bastante. Então, essa obra está no meu radar para leitura futura. Eu também quero ler esta obra, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Embora ele tenha aí suas 1.376 páginas, esse livro é de uma leitura muito fluida, que você lê várias páginas sem se dar conta e que a história é muito interessante. Então eu tenho muita vontade de ler O Conde de Monte Cristo. Então, por hoje é isso, pessoal.
Muito obrigada pela companhia. Se você gostou, aproveite para deixar o seu comentário aqui. Me conta qual o seu calhamaço favorito, ou qual o maior livro que você já leu, ou que você tem vontade de ler. Vou adorar interagir com vocês. E nos vemos em breve. Até o próximo vídeo.